Ações e erros. Carruagem do rei Astraca. Os próximos 2 dias foram tranquilos para o rei Astraca, e a cativa Vanisa. Seu discurso rendeu um pouco de informação, principalmente trivial, mas lhe ensinou muito sobre o pensamento do rival morto-vivo contra o qual ele terá que lutar. Não eram pensamentos agradáveis. Ele se considerava um verdadeiro nobre, e um verdadeiro rei, considerava seu dever sustentar seu povo, e claramente o fracasso inepto que era a rainha Calca não poderia ser permitido voltar, então isso coube a ele. Mas curiosamente, o rei feiticeiro, Ainzoalgon, parecia ter um interesse mais pessoal em seu povo. Para o rei Astraca, era abstrato. Ele analisou factos e números, havia comida suficiente, o orçamento militar era financiado, as leis eram obedecidas, e os próprios encarregados de fazer cumprir essas leis faziam-no legalmente. Da mesma forma, ele tinha que equilibrar a questão, se um nobre mantinha um harém de camponesas ou tinha algumas predileções desagradáveis. Mas esse nobre era fundamental para seu governo. Bem, às vezes alguém tinha que sofrer pelo bem maior, ele poderia estar pessoalmente enojado com o homem, mas tudo o que ele poderia fazer era se comportar um pouco melhor. Mas ele poderia deixar isso acontecer dentro dos domínios daquele nobre para manter a paz. Foi assim que o jogo foi jogado. Mas pela descrição dela, o rei feiticeiro escolheu virar o tabuleiro, e não jogar de jeito nenhum. Ele se envolveu na vida de seus camponeses, ele aproveitou o tempo para repreender o menino camponês, e argumentar com ele em vez de simplesmente ter um guarda para dar uma surra no garoto, ou simplesmente ignorar porque eles eram apenas camponeses. Ele franziu a testa enquanto Vanisa dormia longamente no assento. Agora havia correntes em seus pulsos que a mantinham no lugar, e não pela primeira vez desde que a conheceu, ele sentiu mais do que um pouco de vergonha do que tinha feito. Argue! Porque isso me incomoda. Ele saltou no ar, e agarrou o cabelo da cabeça. Ele conversou com ela mais algumas vezes, o sanduíche estava bom, ele até fez um para si mesmo. Uma novidade para o nobre que se tornou rei. Ontem foi um grande avanço. Não tenho muita vontade de dizer nada para o homem o que me deixou toda amarrada, e em defesa, não estou mais feliz do que você, sabe, provavelmente muito menos. Ela gritou com ele. Mas então eu posso simplesmente parar de ficar entediada. Vou te dizer uma coisa, você deixa minhas mãos soltas, e eu prometo que enquanto você deixar seu servo sair, podemos pelo menos nos manter entretidos, e eu não vou pedir ajuda. Ele franziu a testa. Não costumo negociar com os camponeses. Ela encolheu os ombros. Bem, você quer ficar entediado, não vou te impedir de jeito nenhum, e você já negociou comigo uma vez, e isso te deu um sanish. E você sabe que gostou de como isso saiu, então por que não fazer isso 2 vezes? Ela perguntou a ele, e riu da maneira como disse isso. Ele revirou os olhos, e disse: combinado. Ela estava disposta a falar com ele, mas quando ele tentou obter informações, ela travou. Agora ela estava amarrada novamente, e bem acorrentada, para que ele pudesse dormir em paz sem arriscar que ela tentasse escapar. Parte dele se perguntava se estava cometendo um erro grave ou se essa era a melhor decisão possível que poderia ter tomado. Uma parte dele disse a si mesmo para cortar a garganta dela, e esconder o corpo para evitar qualquer possível detecção mais tarde, mas ele deixou a ideia de lado. Ele chegaria em casa em breve, e então tentaria descobrir o que ela sabia sobre seu benfeitor. Palácio Real. Reino Restize. A princesa Renner foi muito minuciosa no planejamento do baile, e tanto o rei Zanak quanto o marquês Raven foram apoiadores entusiasmados dele, tanto que parecia que a maioria dos nobres do reino estariam todos disponíveis, não importando qual fosse sua posição ou facção. Até mesmo o líder da nova facção de incompetentes, Philip, escolheu comparecer. Para este evento, nenhuma despesa foi poupada, as melhores refeições estavam sendo preparadas pelos melhores chefes. Apenas os servos bem-nascidos da mais alta qualidade estavam presentes para servir os convidados, e as melhores roupas eram usadas por todos. O grande salão de baile estava banhado de luz laranja por centenas de velas, eram tantas que havia 4 criados que não tinham outra função senão andar pela sala, e garantir que todas as velas permanecessem acesas, e que todas as que queimassem ou quebrassem, seriam rapidamente substituídas. Quando o palácio foi aberto, o rei Zanak saiu para o terreno onde todos aguardavam a entrada.
Nobres de Reestize, permitam-me dar as boas-vindas aos cidadãos mais dedicados e nobres que um rei poderia desejar. Uma salva de palmas o saudou, não importando a facção, o orgulho nacional tendia a ser alto. O objetivo deste baile é celebrar a nossa unidade. Enquanto o mundo além das nossas fronteiras está dividido, nossos vizinhos brigando uns com os outros, seus futuros murchando, enquanto permanecemos fortes, unidos e crescendo. É claro. Sofremos ao longo dos anos. Ele fez uma pausa em suas palavras, permitindo um solene momento de silêncio. Mas ainda permanecemos. Ele disse, erguendo o punho no ar enquanto gritava sua declaração final. Com esse espírito, entre e celebre comigo. Aproveite o vinho, a música e os frutos de uma paz que rezo para que dure por muito tempo. Ele disse, abrindo bem os braços como se fosse abraçar velhos amigos, e deu um passo para o lado, e gesticulou para a entrada, um amplo sorriso no rosto enquanto os aplausos o encontravam, e a multidão avançava pela grama, e subia os degraus de pedra lisos e limpos do palácio. Em sua cabeça, Zanak queria praticamente chorar, cada palavra que ele disse era uma mentira descarada, ele agora era essencialmente um fantoche do rei feiticeiro, que de alguma forma basicamente tinha seus herdeiros como reféns, sem ter sido nem remotamente culpado de realmente tomar eles como tais, na verdade ele seria seu salvador. Quando o último convidado entrou, Reiner se aproximou dele. Irmão, você se saiu muito bem, meu pai ficaria orgulhoso. Zanak suspirou. Isso não melhora nada. A princesa Reiner suspirou profundamente. Bem-vindo à minha existência, não era bom ser negociada como gado, não era bom fingir ser impotente, tola ou fraca, e você tolerou que eu suportasse isso por anos. Ela disse com inteligência. Bem, me desculpe. Zanak disse sinceramente. Isso é muito desagradável. A maior parte dos remédios é amargo, mas o povo do reino sobreviverá, e você só precisa fazer a sua parte. Ela disse incisivamente. Eu vou. Ele disse. Eu planejei uma série de recursos de entretenimento, e forneci assentos designados que deram preferência à primeira fila para a facção novata de nobres. Nosso povo está principalmente na parte de trás, durante o entretenimento. Deixo para você levá-los para onde eles possam se encontrar com o rei feiticeiro. Não tema, irmão, não vou falhar. Reiner disse solenemente. Eu sei, você é excessivamente inteligente. Bem, a maioria desses nobres são idiotas. Ele disse com uma aparência de exaustão. Agora, vamos entrar antes que alguém perceba a nossa conversa. Até mais, irmã. E você, rei Zanak? Ela respondeu com um sorriso encantador, e se moveu entre a multidão. Philip suspirou. O reino era tão patético. Ele olhou para o baixinho e gordinho rei Zanak, e refletiu que deveria ser ele mesmo lá em cima, não o gordo que herdou o trono. Ele tinha certeza de que o talento do homem era, na melhor das hipóteses, comum, e realmente havia tantos idiotas aqui, especialmente entre a realeza, mas pelo menos isso lhe dava uma chance de se exibir, e ele nunca hesitou em fazer isso. Inúteis. Eles são todos tão inúteis. Ele disse enquanto vagava, e se misturava com os convidados, silenciosamente enquanto caminhava, ele escolhia quais ele iria decapitar enquanto apertava suas mãos, e conversava um pouco. Tudo o que ele precisava era da oportunidade de agir, e logo essa oportunidade iria chegar até ele. Ele se aproximou, e acariciou casualmente o traseiro de uma criada que estava passando. Ela se virou rapidamente, e quando viu que era ele, ela corou. Philip sorriu. Ela deve ter ficado animada para chamar a atenção de Philip, o grande. Mais vinho. Ele disse, parado bem perto da mulher, e ela deve ter ficado muito impressionada com ele, porque gaguejou um reconhecimento, e recuou o mais rápido que pôde para obedecer. Ele encostou-se na parede, e casualmente se entregou ao seu sonho favorito para o futuro. Ele se imaginou ali, de pé sobre o corpo do rei feiticeiro, a bela albedo ajoelhada na frente dele, tão impressionada, como ela deveria estar, seu nome escrito como Philip, o Grande, e com a enorme riqueza do reino feiticeiro, ele não precisaria da teocracia Slane, ou dos nobres estúpidos, ele poderia decapitar aqueles que não gostasse. Ele viu suas cabeças rolando em sua mente, e seu brasão voando sobre Camimiaco, e se ele tinha isso, porque o reino sagrado Roble estava praticamente quebrado, e o reino dracônico não estava muito melhor, ele imaginou que poderia conquistar ambos facilmente. Era dele. Tudo seria dele.
Um dia, a criada voltou trazendo uma garrafa, parecia nervosa. A presença da grandeza. Deve fazer isso com as mulheres. Ele pensou presunçosamente enquanto estendia sua taça. Ela serviu, sem olhar nos olhos dele, o que não o incomodou, porque ele estava olhando para seus seios fartos. Ele casualmente estendeu a mão para tocá-la. Senhor. Os outros convidados. Ela disse. Obviamente tímida. Ele pensou, tudo bem, só preciso assumir a liderança. Ele pensou, e se aproximou. Eles estão bem. Ele disse, e terminou sua taça, e estendeu-a para reabastecê-la. Outra. Ela fez o possível para esconder seu desconforto, e serviu a ele novamente. Bom, você é muito atenciosa, e é bom estar atenta aos convidados certos. Ele disse, e tocou a lateral do rosto dela. Ela se encolheu como se tivesse levado um tapa, e ele colocou a mão lá novamente, mais lentamente. Preciso acalmá-la. Quando ela entender como isso pode ser bom. Ele pensou, e então sentiu um toque nas costas, e se virou, e se viu cara a cara com a princesa Renner. A própria princesa dourada. Ah, Philip, não é? Ela disse com um sorriso vitorioso, e ele se curvou educadamente. O mesmo. Ele disse com um sorriso satisfeito. Há algum entretenimento prestes a acontecer, rezo para que você venha se juntar a nós. Certamente seus amigos estariam perdidos sem sua orientação. Ela perguntou indulgentemente. Ela está certa. Ele suspirou mentalmente. Eles são todos idiotas, estariam perdidos sem minha brilhante direção e liderança. É melhor eu ir ou eles dirão ou farão algo estúpido. E em voz alta ele disse. Como você diz, Alteza, eu seria realmente um mau amigo se os deixasse sozinhos em uma noite tão maravilhosa. Ele curvou-se novamente, e começou a se afastar, embora tenha se virado para olhar para a criada com certo pesar, apenas para descobrir que ela estava se afastando o mais rápido que podia, sem dúvida chateada por ele ter que deixá-la. Ele encolheu os ombros, e pensou enquanto se dirigia para a área de estar. Da próxima vez. Irrantel, mansão do governador. Leinas Rogbruis estava fazendo algo que ela não tinha feito muito em sua vida. Ela estava se divertindo. O rei feiticeiro veio até Irrantel, e elogiou seus esforços. Ele até ofereceu uma recompensa para ela. Ela pediu alguns dias de relaxamento, e como resultado ela passou 2 semanas sendo mimada no spa de Nazarick. Ela ainda se sentia tão relaxada quanto um slime. O seu trabalho em torno de Irrantel supervisionando as mudanças fiscais, e o investimento no distrito demi-humano foi amplamente bem sucedido. Mais demi-humanos estavam a construir negócios, alguns venderam as suas casas, outros tornaram-se proprietários, muitos outros alavancaram as suas propriedades em empreendimentos comerciais. Leinas garantiu que ela fosse escrupulosamente justa, e os incorruptíveis litis anciões que serviam como burocratas e juízes simplesmente não podiam ser subornados, enquanto o uso da magia de controle mental expunha os corruptos, e custava a alguns suas fortunas, e a outros sua liberdade. À medida que ela passou a entender melhor a visão do rei feiticeiro, ela passou a apreciar o valor disso, especialmente vendo o resultado final de tudo. Lutar por um futuro melhor passou da necessidade de brandir a espada para a necessidade de mover a caneta. No geral, ela era toda sorrisos e positividade. Esse foi o seu humor quando viu um documento em sua mesa. Era uma carta endereçada ao rei feiticeiro pela rainha Draudilon. A correspondência para Enzo Algon não era comum, mas também não era inédita, mas Albedo tinha sido bastante firme ao dizer que Leinas tinha a obrigação de garantir que o tempo de seu mestre não fosse desperdiçado com preocupações mesquinhas, então ela era obrigada a filtrar as saudações educadas e outras bobagens para entrega em massa, enquanto apenas assuntos urgentes foram expressamente trazidos à sua atenção imediatamente. Pode ter sido uma tarefa tediosa, mas mostrou o mais alto nível de confiança que os mortos-vivos poderiam depositar nela. Então, ela cuidadosamente quebrou o selo, e estava prestes a lê-lo quando um servo bateu na porta, e a informou que o Lorde Dragão Platina estava lá para vê-la. Mande-o entrar. Ela disse surpresa, e largou a carta, decidindo folheá-la enquanto esperava. Quem diabos é Vanisa? Ela pensou consigo mesma, vasculhando sua memória tentando localizar o nome, até que, gradualmente, uma vaga lembrança veio à tona, um comentário improvisado de uma dama de batalha sobre uma garota loira e alegre que visitou Nazarick.
Uma vez dormiu nos aposentos privados do rei feiticeiro. Ela engoliu em seco, e colocou isso na pilha urgente, e ativou um pergaminho pedindo que um mensageiro viesse com urgência. O mensageiro veio, e se foi antes que o Lorde Dragão Platina chegasse, e Lena se viu perdendo as férias muito mais cedo do que pensava. Ela fez o possível para esconder seu desconforto, e convidou o Lorde a sentar-se à sua frente, e então ela mesma se sentou. Bom dia, meu senhor, em que posso ajudá-lo? Ela perguntou, cruzando as mãos formalmente na frente dela. Ele, por sua vez, sentou-se ereto, e manteve as mãos no colo. Serei franco, vim ver que tipo de país é este. Ele disse. Leinas assentiu sabiamente. Claro, presumo que você já tenha passado pela orientação, correto? Ele acenou com a cabeça. Sim, e admito que não acreditei no que ouvi lá. Até agora, porém, se há alguma mentira, ainda não a descobri. O que mais posso fazer por você então? Ela perguntou, abrindo as mãos convidativamente. Você é uma humana, ex-integrante do Império, e uma das grandes defensoras da humanidade, mas está aqui, servindo aos mortos-vivos. Ele perguntou, e se inclinou intensamente. Ela suspirou pesadamente. Você provavelmente sabe sobre minha maldição? Eu sei. Ele respondeu. Ele me curou. Fui amaldiçoada, depois curada, e abençoada. Em troca, eu o sirvo como servia ao meu antigo imperador. Ela respondeu o mais honestamente que pôde. Você foi roubada do serviço dele? O Lorde Dragão perguntou. Não, ele me libertou com uma recomendação favorável. O rei feiticeiro fez o que o imperador não pôde, e eu ofereço tudo o que posso em troca. Ela respondeu. E você está feliz com isso? Ele perguntou. Eu estou. Ela respondeu. Por que você conseguiu o que queria? Ele perguntou mais. Não vou dizer que não. Mas é mais do que isso. Ela disse, inclinando-se para si mesma. Passei a acreditar na visão dele para este mundo, entre carne e Irrantel. Estou vendo o modelo de mundo que ele deseja criar, e é esse que eu quero ver. Não vou dizer que ele não tem seu lado cruel, até onde ele irá quando for pressionado, mas... A conversa deles foi interrompida por um portal se abrindo em seu escritório, e através dele entrou o rei feiticeiro. Ele entrou por trás do Lorde Dragão Platina, de modo que não percebeu quem estava sentado, e bateu a carta na mesa de Leinas. Quando isso chegou, ele perguntou. Leinas se ajoelhou imediatamente, e disse: Senhor, chegou com a papelada da manhã, enviei para você no momento em que vi seu conteúdo. Ela respondeu com a cabeça baixa. Você sabe quem é Vanisa? Ele perguntou a ela. Leinas balançou a cabeça. Eu só ouvi o nome dela uma vez, senhor. Uma dama de batalha mencionou que anos atrás uma garota com esse nome visitou sua casa. Ela mencionou que você parecia gostar dela. A pressão na sala começou a aumentar. Ela me atendeu pessoalmente durante toda a minha estada no reino dos homens fera, e mais recentemente, ela falou pessoalmente diante de grandes líderes sobre meu caráter, coisa nada fácil para um camponês fazer. Desaparecimento é inaceitável. Suas forças já foram reunidas? Ele perguntou a ela. Leinas engoliu em seco. A maioria deles, senhor, mas outros ainda estão chegando. Estaremos prontos para marchar no final do mês se você quiser todos eles. No final da semana, o resto pode ser redirecionado para a fronteira e alcançar você. Quero todo o seu exército pronto para marchar através da fronteira no mesmo dia em que a janela de 30 dias terminar. Ele respondeu enquanto a pressão continuava a aumentar. Leina sentiu-a empurrando-a para baixo. Ela não conseguia manter a cabeça erguida, ela estava respirando com dificuldade. Então desapareceu, mas ela continuou respirando com dificuldade, e Ainz estendeu a mão e tocou seu ombro. Sinto muito, eu não pretendia que você sentisse isso, é simplesmente que isso me ultraja muito. Ele disse. Foi então que ele notou o Lorde Dragão Platina sentado ali, respirando com dificuldade também. Ainz inclinou a cabeça. Eu não vi você aí, peço desculpas, minha mente estava ocupada. Não, não pense nisso, é simplesmente que eu esperava aprender mais sobre o seu reino, talvez fazer um tour pela sua cidade para que pudéssemos nos conhecer melhor. O Lorde Dragão disse diplomaticamente, então inclinou a cabeça. Vanisa desapareceu? Ela é a garota loira peituda, e corajosa com um jeito engraçado de falar, certo? Ainz riu. Uma descrição muito adequada que eu não poderia fazer, sim, ela desapareceu, aparentemente na noite da conferência,
é o que diz a carta da rainha Draudilon. Estou a caminho para vê-la sobre isso. Momentaneamente. Lainas engoliu em seco, ela não invejava a rainha. O Lorde Dragão Platina se sentiu desconfortável. Tenho certeza que ela não teve nada a ver com isso. Ele disse. Ains fez uma pausa. Eu concordo, mas esta carta é muito carente de informações. Ela pergunta apenas se ela está conosco, e expressa alguma preocupação, algo sobre uma moeda perdida, e não conseguir encontrá-la, e ela não estar em sua residência ultimamente, e um medo de que se ela não estiver conosco, então ela foi levada. E ela não está conosco. O Lorde Dragão Platina absorveu isso lentamente. Eu entendo sua preocupação. Ele disse. Você não será tão duro com ela. Ains pensou por um momento. Não, a menos que ela esteja envolvida. Como você vai descobrir? Ele perguntou. De uma forma rápida. Ains respondeu, e a pressão começou a aumentar novamente, apenas para Ains cortá-la imediatamente. Ele gesticulou para Lainas. Envie uma mensagem para os outros, leve-os para a marcha imediatamente, e quero que todas as armas e armaduras que Neia precisa estejam esperando em Prarte quando ela chegar. Além disso, peça a Albedo que traga a Aureole ou Omega para a sala do trono, e esteja pronta para se encontrar comigo quando eu retornar, junto com o resto do comando geral, e inclua você mesma. Um momento depois, Ains desapareceu novamente, deixando o Lorde Dragão Platina sozinho com Lainas. Ele deveria ter dito essas coisas na minha frente? O Lorde Dragão Platina perguntou, perplexo. Fique feliz por ele ter feito isso. Ela respondeu. Por quê? Ele perguntou. Primeiro, significa que ele não considera você um inimigo, e mais importante, ele não considera que você esteja envolvido nisso. Ela disse, deixando isso penetrar em seus pensamentos. Em segundo lugar, significa que ele não espera que você revele o que ouviu a alguém que possa ser importante, provavelmente porque se a notícia se espalhar, ele saberá exatamente de onde veio, e você sabe disso. Isso significa que ele considera você inteligente o suficiente para agir de acordo com seu próprio interesse, e ficar quieto. Ela fez uma pausa novamente, permitindo que isso fosse absorvido. Terceiro, significa que ele está pensando que é mais provável que você seja um aliado do que uma ameaça. Ela terminou, e deixou tudo aquilo penetrar de uma vez. O Lorde Dragão Platina quase ficou ofendido por um momento sobre a existência de algo que não o considerava uma ameaça. Mas então ele questionou sua sanidade, e deixou esse pensamento absurdo de lado. Exatamente. Ela disse enquanto tudo era absorvido. Você poderia estar muito pior agora. Outra coisa para ter em mente, ou ele sabia que você estava aqui, e foi capaz de planejar seu comportamento para permitir que você o visse se comportar dessa maneira por causa de um mero camponês. Nesse caso ele é incalculavelmente astuto. Ou, ele não sabia, e você viu que tipo de rei ele era em virtude de seu óbvio cuidado com um camponês que nem mesmo é seu cidadão. Ou ele é um gênio, ou é genuíno, ambos o colocam um nível acima da média que eu tenho visto. Lainas disse, e depois de um momento acrescentou. Não posso lhe mostrar agora, obviamente, mas sugiro que você dê uma olhada, aproveite a cidade de Irrantel, veja quem realmente é o seu vizinho. Ela disse, e se levantou. Agora, obrigada por ter vindo, sinto muito que você tenha passado por essa perturbação. O Lorde Dragão Platina levantou-se, e curvou-se. Desejo-lhe sorte, General Rockbruise. E rezo para que não precise de sorte. Ela disse com um sorriso, devolvendo a reverência, e deixando a sala vazia. Linha de marcha da Justiça Negra. Os altos muros de Prarte foram vistos mais cedo do que o esperado, e a cidade, mesmo à distância, parecia muito melhor, mas o sol estava se pondo, e eles ainda estavam muito longe, então Neia ordenou acampamento durante a noite, e as defesas foram rapidamente colocadas em ação. Tanto os elfos quanto os mineiros de sangue aprenderam os métodos da justiça negra, e se aplicaram a esses métodos religiosamente. Estacas foram fixadas no lugar, paredes improvisadas foram feitas de carroças, e uma vigilância foi colocada sobre os prisioneiros, que foram mantidos amordaçados, e amarrados em sua carroça de prisão improvisada, e as tochas foram colocadas a cada 6 metros ao redor do exterior do campo, permitindo que o campo que estava envolto na escuridão visse a luz para atacar quaisquer ameaças. Quando estes foram estabelecidos, acenderam-se fogueiras para cozinhar, e montou-se uma vigilância.
Ao redor da fogueira naquela noite, Skana perguntou: Você acha que Tinamok está aí? Cese encolheu os ombros. Não sei. Talvez. Neia acenou com a cabeça. Espero que sim, ele teve uma vantagem, mesmo que esteja atrasado. Bem, nós éramos os caçados. Talvez. Skana disse. Mas ficarei muito mais feliz quando soubermos. Bonitinho. Cese disse, e colocou um adesivo em sua bochecha. Skana sorriu indulgentemente, e deixou o adesivo no lugar. Cese ficava chateada quando seus amigos removiam seus adesivos. E esses prisioneiros, o que fazemos com eles? Neia perguntou. O rei diz que somos uma insurreição, mas a rainha diz o contrário, então acho que tudo depende de em quem você acredita. Neia disse com um encolher de ombros. Ainda não consigo acreditar que ela está viva de novo. Skana disse. Eu mesmo a vi. Neia respondeu. Declararemos oficialmente estarmos a favor da rainha, e quando o mês acabar, teremos ajuda internacional oficial com justa causa. Você deveria governar. Cese disse, apontando para Neia. Quando o queixo de Neia caiu, Cese disse. Fofo, e colocou um adesivo na ponta do nariz de Neia. Neia congelou por um momento, e então engasgou. O quê?